Opa, gente, tudo bem? Mais uma aula agora aqui do curso. Nessa aulinha aqui nós vamos falar sobre o checklist na sala de emergência. Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o hospital. Quando você pensa num hospital em que você vai dar plantão, principalmente se você é recém-formado, recém-saído da residência, está acostumado com um tipo de padrão de hospital e vai para um outro hospital, muda muito quando você passa a ser o médico do local. Então, isso serve tanto para hospitais enormes, grandes, que são grandes referências, quanto para aqueles hospitais pequenininhos de interior, em que você é o único médico e atende tudo naquele hospital. Então, eu tenho ambas as experiências, né? Eu já fui médico de um hospital pequeno e fui e ainda continuo atuando em um hospital enorme de referência para uma região e para centenas de milhares de pessoas. Ok? Então, vocês estão olhando aí, num hospital, quando você vai procurar o hospital, você deve saber, primeiro, o porte, qual é a retaguarda com que você pode contar, a estrutura física, os recursos humanos que fazem parte do processo todo aí, e os materiais e medicamentos. Então, vamos ver cada um deles? Então, o porte. Primeiro, você precisa ver que nível é o hospital. É um hospital nível secundário, é um hospital nível primário, ou às vezes é só uma unidade de pronto atendimento, em que você atende somente pacientes menos complexos. Você precisa ter uma noção disso. Não que não possa aparecer um paciente mais grave, mas você precisa já estar aí se preparar para o tipo de paciente que você vai enfrentar aí. Outra coisa, o tipo de população que você vai atender, né? Uma coisa é você estar num hospital de grande porte que só atende particular e convênio. Outra coisa é você estar num hospital do SUS, próximo de uma favela, por exemplo, como tem aqui em São Paulo, o Hospital do Heliópolis, que é enorme. São populações totalmente diferentes. As doenças mudam, né? Mesmo o trauma, né? Ele muda. Então, um hospital que é muito próximo ou cercado de rodovias, você vai ter um número maior de acidente automobilístico, atropelamento relacionados ao trânsito. Numa próxima a uma favela, não que você não tenha isso, mas você vai ter uma frequência maior de violência interpessoal. É muito importante vocês terem essa noção para que vocês se preparem melhor para o plantão, certo? Uma outra coisa importante é a área de cobertura. Então é importante isso para que você tenha dimensão de quantas pessoas você vai provavelmente atender. Então, esse hospital no interior é referência para 30 cidades, como é comum, não é incomum isso aí não. Existem hospitais que são referências para muitas outras aí, né? Muitas outras cidades. Ou não, é só um hospital municipal. É importante você ter isso em mente. E os serviços correlatos, né? Com o que você pode contar naquele hospital? Ele tem SAMU na região? Ou o SAMU entrega paciente lá? Importantíssimo, porque os pacientes advindos do SAMU, ele já vem com uma outra... você o recebe de uma outra forma, né? Eles são atendidos por enfermeiros, por médicos. Então, são pessoas ligadas à área de saúde e que nos entregam normalmente numa situação melhor. Entubados, um torcocentese, acesso venoso, já com alguma medicação, etc. Como vocês já viram ali anteriormente nas outras aulas. Então é importante vocês verem isso. Tem concessionária? Quais são as concessionárias? Qual a área de atuação dessa concessionária? Até onde ela pode ir para poder acionar, pedir apoio e tudo mais. Bombeiro é o mais frequente, né? Mesmo as cidades um pouco menores contam com bombeiros. E quais são os ambulatórios? Por que ambulatório? O que tem a ver? Para você poder desafogar o seu pronto-socorro. Infelizmente, é seria uma forma de atuar no Brasil em que todo mundo vai para o pronto-socorro, né? Uma cultura, na realidade, de pronto-socorro. Então, muitas e muitas coisas que chegam no pronto-socorro, na realidade, são de nível ambulatorial, e você tem que ter algum desses aí para poder encaminhar, certo? Com relação à retaguarda, as especialidades, você precisa saber quantas especialidades você tem naquele hospital, porque você vai receber pacientes. Por exemplo, se você tiver um paciente que teve um trauma testicular,
Será que tem um urologista que possa vir? Os plantões são em loco, ou seja, eles são lá no local, ficam lá 24 horas. Por exemplo, um grande exemplo que pode dar muito problema isso aí, na realidade, nos hospitais menores, são os anestesiologistas, quando eles não ficam no hospital. Então, às vezes, chega um trauma grave, alguma coisa, um choque hipovolêmico em que você precisa atuar, e na realidade ainda tem que esperar chegar o anestesiologista. Isso é uma coisa que pode comprometer totalmente o seu resultado com aquele paciente. Então é importante saber se tem ou não. E quais são a distância? Por exemplo, às vezes neurocirurgia, a não ser hospitais de escola, que tem residência, em que eles ficam lá 24 horas, a maioria fica à distância, mas tem que ter, porque o TCL é muito grave, né? E uma boa parte das vezes o neurocirurgião ele precisa atuar, precisa operar, descomprimir um hematoma, instalar um catéter de PICC e etc. Quando você está num hospital menor, você precisa saber quais são as suas referências. Então você está num hospital pequeno, mas que é na beira de uma estrada e que tem um certo histórico, um passado, né, uma série histórica mostrando que chega trauma lá. Você precisa saber para onde você vai direcionar depois de você estabilizar esse doente. Então, tudo isso você tem que estar em mente quando você vai pegar um plantão, certo? Com relação à estrutura. Então, primeiro, sala de emergência. Óbvio, é ali que você vai atuar a maior parte do tempo. Então, você precisa ver a sala de emergência e mais para frente a gente vai ver todos os equipamentos e medicamentos mínimos que tem que ter nessa sala de emergência aí. Adiante nós vamos pormenorizar isso aí. Com relação ao UTI, além do número de vagas que a gente já falou, às vezes, eu já tive a infelicidade de estar no local que tinha UTI e não tinha um profissional médico. O cara simplesmente faltou, certo? Então precisa ver, né, com relação à qualidade, índice de infecção, se aquela UTI é só uma UTI cardiológica, por exemplo, ou não, ela pega uma UTI geral, uma CTI geral, que pega todos os pacientes. Então, tudo isso tem que ter em mente. Quais são? Aquela UTI faz, por exemplo, diálise, hemodiálise, diálise peritoneal, porque nem todas fazem, e a gente usa com uma certa frequência no paciente politraumatizado em alguns dias ou semanas depois. Então é importante isso aí. Imagem, né? No mínimo hoje, não só raio-x, né? Mas também uma tomografia e ultrassom são necessários para um local que tenha trauma. Se você não tem, você está num hospital que não é referência, você precisa transferir. O laboratório tem que ser um laboratório. E uma outra coisa muito importante é a facilidade na transferência. Então, se você está num hospital menor, você tem que ter essa via de transferência, um hospital de referência que receba os seus pacientes e que dê um tratamento adequado e que não cause problema para receber os pacientes, né? Às vezes, esses hospitais maiores aí podem ter problemas tanto estruturais quanto de recursos humanos. Às vezes falta médico, né? Às vezes falta vaga de UTI, né? Então, isso tudo é importante vocês saberem. Com relação aos recursos humanos, então, assim, além dos médicos e dos enfermeiros, né, já falei, por especialidade e tudo mais, como que esse hospital é na parte diurna? Como ele funciona na parte noturna? Olha, tem hospitais que diurno é de um jeito, o noturno parece um posto de saúde. Então, é importante você ter essa noção. Em número de funcionários, muitas vezes você tem lá um pronto-socorro em que de dia tem 8 técnicos de enfermagem e 2 enfermeiros. De noite tem 2 técnicos de enfermagem e um enfermeiro, né? Então o pessoal se mata lá e não consegue dar conta de todo o serviço. E na hora que chega um trauma, já causa um transtorno. Imagina 2 ou 3, então é uma situação muito difícil. E para quem você vai se reportar, né? Porque problemas vão ocorrer, isso pode ter certeza, né? De vários tipos, falta de recursos, dificuldade de relacionamento com a equipe e com outros colegas, dificuldade com os hospitais que mandam, ou dificuldade para mandar o seu paciente. Então, vocês precisam ter chefes atuantes.
em que eles participem de todo o processo aí, para que vocês não fiquem na mão. Tá? É muito importante tudo isso aí. Com relação aos materiais, então qual é o material mínimo? Essa foto aí até mostra quase tudo aí, né? Os materiais mínimos aí. Não, na realidade cortou ali um pouquinho, tinha uma bomba de infusão, não está mostrando. O desfibrilador, óbvio, né? Porque as pessoas podem chegar paradas, você viu lá na aula de PCR no trauma, que mudou muito o conceito de PCR no trauma, a gente investe demais nas PCRs no trauma, ao contrário do que se pensava até 2005. O monitor que funcione, né? Porque muitos monitores estão lá só de enfeite, né? Um capnógrafo, ele é, digamos assim, subvalorizado, mas ele pode nos dar informações valiosas, vocês vão ver mais para frente, com relação à parte respiratória, a certeza na intubação, padrão ouro, né, na intubação dos pacientes que chegam graves, inconscientes, e muito mais, muitas outras coisas mais. Se a nossa ventilação está efetiva, e etc. Os ventiladores, né, tem que ser mínimos, né? Hoje em dia a gente não usa mais aqueles Bird verde ou Takaloquinha, no mínimo um ter 5 aí para adulto, né? E os infantis também, ou pelo menos aqueles que se adaptam à criança, no caso de você atender criança no seu hospital. As bombas de infusão são importantíssimas, principalmente se a gente for fazer alguma medicação aí que você precisa ter um controle mais rigoroso de ml por hora. Então é muito importante. E os materiais alimentares, né? Porque a gente também não vai ficar falando aqui agulha, gelco, essas coisas, né? Então colar cervical, laringoscópio, né? Pelo amor de Deus. Se você chega num lugar e não tem laringoscópio, pega a sua malinha e vai embora, porque pedir para ter complicação, né? Então, material alimentar, equipo, nós não vamos nem falar sobre isso, soro, ringer lactato, fisiológico, etc. Então, isso tudo aí é importante. Com relação aos medicamentos, então aqui a gente colocou um mínimo, tá? Um mínimo que a gente pensa, que são esses aí, adrenalina, atropina, adenosina, no caso aí de ter algum mal-estar súbito ou uma arritmia cardíaca associada a um acidente automobilístico, porque eu já peguei, muitos aí já devem ter pego. O etomidato, lidocaína, aí não pensando em anestésico local só, mas como um redutor de hipertensão craniana, como vocês já viram, e para medicação sequência rápida de intubação, principalmente em crianças, succinilcolina, a ketamina, que é uma outra alternativa, no caso de um hipnótico para criança, o fentanil e a fenitoína, principalmente para os TCS. Isso é o mínimo, viu, gente? É o mínimo, né? A gente pode pensar em muitos outros aí. Então, veja só o que você tem que observar para começar a pensar em pegar um plantão. Parece tranquilo, né? Mas nem sempre é tranquilo. Faça esse checklist aí de entrada do hospital, obedecendo essas regrinhas aí, que nunca ninguém me falou, estou dando aqui de graça para vocês aí, né? Então, pense nisso aí, antes de pegar um plantão, seja um hospital pequeno ou um hospital grande, que aí você vai passar menos aperto. Beleza? Valeu, até a próxima aula.